Eu sou o Thiago e você está assistindo mais um episódio do podcast Muretas. Estamos aqui hoje com Marcos Vinícius Silveira, Baratão das Tintas. Estamos aqui com Marco Antônio Baquedano, da PBM Restauração Predial. PBM, seja muito bem-vindo. E Thiago Scanavaca, velho parceiro aí, arquiteto. E a pauta de hoje, nós vamos falar aí da recuperação estrutural de telhados, tipos de telhas, tintas impermeabilizantes. Será um prazer tê-los aqui conosco para esse bate-papo bem descontraído. Thiago, a gente estava falando aí da diferença entre restauro e reforma, né? E eu tenho acompanhado, eu vejo vários trabalhos de reforma que você faz, mas a sua paixão é outra. Fala um pouquinho da tua atuação, né? Você começou trabalhando com seu pai, que é engenheiro civil, e há 18 anos atua no mercado de arquitetura, formado desde 2012. 2012. Fala um pouquinho do teu legado aí como arquiteto, conta pra gente a tua história. Bacana. Na verdade, eu comecei a entrar nessa área aí com meu pai. Meu pai é engenheiro civil, então desde criança ele ia para a obra e eu adorava ir lá e pegar aquelas plantas enormes e aí saía com aquilo pela obra para ver o que estava no papel, onde é que estava aquilo, eu achava aquilo muito legal. E aí, conclusão, depois me tornei arquiteto, né? E hoje a gente fala que no mercado santista, a gente tem... Santista, eu digo, Baixada Santista, né? Nosso escritório fica lá no Guarujá, inclusive. Mas a gente tem muita procura por reforma de interiores, né? Adequação de apartamentos, às vezes casas, etc. A gente tem muita procura por conta disso, mas eu sempre falo que você reformar interiores é uma parte da arquitetura, né? E você não desenvolve a arquitetura de fato de você construir uma casa ou de você projetar um prédio e etc. Então essa é a paixão, né? A paixão é fazer a coisa desde a... Exato, porque o interiores ele complementa a arquitetura, ele é parte da arquitetura, mas só o interiores parece que falta algo. Que falta alguma coisa. Não é o que te move, né? E aí, assim, com o tempo a gente foi galgando passos aí, você começa com aquela reforminha pequena de um amigo, de um parente, né? E aí vai indo e até hoje a gente está aí trabalhando já com desenvolvimento de prédio e casas e etc. Depois eu quero abordar isso aí, que você tem uma novidade para contar para a gente. Tá entrando nisso aí. Bacana demais. Marcos, tava demorando para você aparecer, hein? Cheguei. Veio a equipe inteira, gerente, gestor, RH, a filha que está na linha sucessória. E muito obrigado pela sua presença. A gente estava aguardando ansiosamente. Eu que agradeço o convite. Obrigado aí pela espera, né? Que bom que deu tudo certo e é um prazer. Legal. Fala um pouquinho da história do Baratão das Tintas, né? É algo que é familiar, né? Sim, legal. E Vou agora... linkar um pouco com o Thiago. Por favor. Também. Assim como ele, comecei bem cedo com o meu pai também, né? Que é o fundador da empresa. E desde muito moleque, a minha mãe falou, vai ficar em casa não, vai trabalhar com teu pai, vai pra loja, né? Então, desde bem pequenininho, 11, 12 anos, já começava a ir com ele. E assim surgiu o Baratão, né? A gente está há 45 anos no mercado, né? Uma empresa que trabalha com tintas automotivas, imobiliárias, né? Industriais e náutica também, na linha náutica. E agora estamos num projeto, agora com a minha filha vindo, né? Indo para a terceira geração na empresa. Estamos num projeto sucessório aí para que em 2030 ela de fato sente na cadeira e assuma esse legado aí. Eu vou falar que eu vi o teu olhinho brilhar quando você contou que na convenção, com mais de 140 funcionários, você viu a sua filha lá na frente. Subiu no palco lá, conduziu a convenção praticamente toda. Falei, tá entregue, tá em boas mãos, né? Isso aí, que legal. Muito orgulhoso mesmo. Muito legal, parabéns. Marco Antônio Baquedano. Eu conheço o Marco de mil anos atrás, hein? O Marco não lembra, mas eu conheço o Marco. Toda a família do Marco são pessoas muito legais. A família Baquedano tem um carinho muito especial por todos. E fala um pouquinho, Marco, você estava contando aqui para nós da tua ação com o Grupo Peralta, né? Mais de 40 lojas do antigo Grupo Peralta que foram reformadas, né? Conta aqui um pouquinho do teu legado, da tua história. Que a minha história é um pouquinho mais antiga que a dele. Eu me formei, de fato, em 79, tá? Você sabe, a gente é de origem do Chile, né? Nós viemos do Chile, eu vim com 18 anos.
E a minha história não começa exatamente como começou a deles. Eu, na verdade, brincava quando era criança. Eu morava numa casa em Santiago, todo mundo mora em casa, pouca gente mora em prédio. Isso é uma característica da cidade, que não tem espaço para crescer e cresce para cima, quer dizer, cresce no sentido literal, né? E eu brincava muito de fazer cidades e pegava todos os meus brinquedos, carrinhos, enfim. Já naquele momento, eu não sei te dizer exatamente com quantos anos, mas eu acredito que ao redor de 10 anos, né? Eu já tinha essa visão urbanística de arquiteto. E eu tenho um lado, você me conhece, nós temos um lado artístico muito forte. Então eu falei, bom, a única coisa que se encaixa profissionalmente é a arquitetura, que mexe com desenho, com arte e mexe com a parte técnica. E vou dizer uma coisa aqui que pouca gente sabe, é que legalmente a diferença entre um engenheiro civil e um arquiteto, pelo CREA, pelo CAL, não é nenhuma em termos de currículo. As pessoas não sabem. Me lembro que quando me formei, as pessoas me perguntavam, mas até quantos andares você pode assumir responsabilidade técnica? Até liguei para um tio meu, irmão da minha mãe, que já é falecido, mas era arquiteto, tio Fernando, e ele falou, não, filho, não tem isso. E ele já me esclareceu isso naquela época, né? Bom, esse meu perfil, voltando ao assunto, esse meu perfil meio artístico, meio técnico, me permitiu ocupar nas duas empresas um cargo que é tipicamente conhecido por engenheiros civis, tá? Tanto é que eu, tanto no Peralta quanto na Rossi, que foi a segunda empresa com a qual eu trabalhei, foi o último emprego que eu tive, fiz 4 prédios de 17 andares no Guarujá, tá? E daí para frente, em 89, abri a PBM, que meu nome é ao contrário. Eu copiei isso de um arquiteto chamado Márlio Raposo Dantas, que a empresa dele também Foi meu professor. Olha aí. Então, o Márlio era um cara, é um cara, porque não está morto, eu acredito, maravilhoso. Eu admirava ele pelo espírito dele e pelo que ele imprimia na arquitetura, na medida em que ele era um cara nordestino, então ele gostava de coisas extravagantes. E a gente é resultado daquilo que a gente vive, na verdade. Sim, o repertório, né? Mas ele fez coisas muito interessantes. Não necessariamente bonitas, porque o bonito e o feio é uma coisa relativa, mas ele era um cara que você olhava e dizia, pô, isso aqui deve ser do Márlio. Tem uma assinatura, tem uma característica marcante. Exatamente. Olha, você está falando de arquitetura e a veia artística. O Thiago também esconde, não só o Thiago, como outros convidados arquitetos, colegas nossos, como Lucas Faconte, o Leonardella, e o Thiago também tem algo em comum aí, no mundo das cordas. Eu até queria pegar um gancho numa coisa que o colega falou, que é o seguinte, sobre essa área de atuação. Como Santos é uma cidade que não tem, basicamente, construção de casas e coisas menores, aqui ou é prédio ou é casa. Tá? E eu sou um cara que não gosto muito de, como eu te diria, de lidar com aquele cliente que é novo rico. Tá? É questão de personalidade minha, eu não tenho paciência para isso. Porque o cara que tem realmente dinheiro, ele te dá a chave e te fala, olha, quero isso, me entrega pronto. A gente estava falando sobre isso. Agora, o cara que chega para pedir um projeto para você, com meia dúzia de revistas embaixo do braço, te fala, eu quero isso, você sabe efetivamente que aquilo não vai dar boa coisa. Você estava comentando nos bastidores justamente disso, né, Thiago? Da questão falávamos da questão assim de como é atuar quando você tem uma orientação clara, né? E quando você tem a dúvida, né? E aí você fica meio que patinando e a coisa fica o projeto fica um Frankenstein, né? Começa de um jeito, termina do outro. O pior é que se o projeto dá certo, o projeto é do cliente. Se o projeto é errado, o projeto é do arquiteto. É responsabilidade, é verdade. Então, é chato isso, é extremamente chato. A gente estava falando que você não chega no ponto de, sei lá, você está infartando
E aí você não vai no médico e fala assim, doutor, eu tô infartando, mas por favor, eu gostaria que você colocasse o catéter por aqui e não por aqui. Tá bom? E aí não me põe na mesa de tal forma. Você não vai no médico falando como você quer que ele te opere. Eu ia citar esse exemplo do médico. A minha mãe, você conhece, minha mãe é médica, né? Até hoje é viva ainda. E eu sempre coloco isso como exemplo. Eu digo, você questiona o que o médico vai te dar como Claro orientação? que não, né? Diagnóstico? Pior que, minha mãe fala, pior que realmente tem gente que questiona, que vai querer ter uma segunda opinião. Mas, no geral, não é muito isso. Marcos, quando você tem um cliente, e aí você está lá servindo o cliente, orientando ele para a aplicação de um produto, e ele te questiona qual é, você com o tempo de janela que você tem, atendendo inúmeros clientes em inúmeras unidades, qual é a saída-chave? Conta para nós, qual é o segredo? Estava falando até com o Thiago aqui, né? O cliente nem sempre tem razão, né? O cliente nem sempre está com a razão sobre aquele tema ali. Cara, a condução a gente tenta mostrar para ele que aquilo ali, por exemplo, uma escolha de cor, né? Um detalhe de uma cor, um acabamento, né? Hoje a gente tem vários acabamentos, tem o fosco, o semibrilho, o acetinado, né? Hoje está muito na febre a questão do emborrachado, né? Tem gente usando tinta emborrachada para dentro, mas pô, para que botar tinta emborrachada para dentro, né? Então a gente tenta dar orientação, né? Mostra o melhor caminho, mas obviamente que a gente conduz da forma como o cliente precisa que seja feito, como ele quer que seja feito na casa dele. O jogo de cintura. Eu pensei na tinta emborrachada. Quando vem com um arquiteto, por exemplo, já vem, vamos dizer assim, já vem aquilo ali mastigado, né? Uma orientação, né? Claro que a gente tenta conduzir, a gente tem um pessoal que trabalha no campo, que vai lá, faz uma prova, né? Faz 3, 4 cores, 3, 4 acabamentos para poder ver o que o cliente quer, mas aí fica mais fácil para a gente conduzir e trabalhar. A grande diferença é que se o cara não gostou da tinta na casa dele, ele não vai falar aquela tinta ali é do Baratão das Tintas. Mas se você faz uma casa ou um projeto que fica horrível, vão falar aquele projeto não, do sim, Thiago Scanavaro. Agora, esse efeito do negativo ele é muito potencializado. O que é positivo, isso é um estudo. Sim. O que é positivo você fala para os teus amigos do seu círculo íntimo. O que é negativo você coloca nas redes sociais, você abre para todo mundo. Verdade. Agora você falou da tinta emborrachada, eu pensei numa utilidade para o interior quando se tem criança, né? Que a criança... Não, aí tem tintas que... Mas a tinta acrílica já é, né? Já é lavável, né? Já é lavável. A tinta Existem tintas hoje que a Sauvignon lançou recentemente uma tinta chamada Sempre Limpo. Né? Então é uma tinta com uma alta lavabilidade. Né? Souvenir, patrocina nós aí, Opa, pelo amor de Deus. Me dá um toque que eu trago eles aqui. O trabalho deles é muito importante, eu queria colocar isso, porque você levantou uma questão, eu basicamente não faço o que ele faz, graças a Deus. Eu faço reformas prediais, tá? Eu costumo dizer que você ganha mais, não é essa a colocação. Uma obra pequena e uma obra grande te dão o mesmo trabalho para nós, arquitetos. É um fato. Tá? Com a diferença que numa obra grande você ganha e na obra pequena você se aborrece. Tá? Agora, existe um aspecto que eu me apoio muito nas lojas, inclusive na tua lá, eu tenho comprado. Bom. E que eles têm a parte técnica que a gente acaba pegando através deles, porque, veja bem, nem sempre a gente tem tempo de estar estudando o que existe de novidade. O Cid trouxe para nós aqui um diferencial absurdo que eles têm. Tem um serviço de consultoria. Né? Exatamente. Isso. Eles têm Essa parte é a parte mais importante que eu, como profissional, sinto necessidade e vejo. Vocês estão para nós, como os farmacêuticos, Sim. as empresas, estão para os médicos. Eles têm um trabalho Entendeu? de formação do pintor. Eles têm um trabalho Academia de formação. do pintor. Academia do pintor. Imagina o seguinte, a nossa profissão ela é muito ampla. Você pode projetar de um banheiro a um estúdio de podcast ou um hospital, um aeroporto. Exato. Né? Então, assim, você tem áreas infinitas. Você não vai de ter atuação. conhecimento Você não tem aprofundado como de ter tudo. um conhecimento Infelizmente, a população não tem noção do que, até que ponto chega o benefício de você contratar um arquiteto. A primeira coisa que pensam na grana que vão gastar. Ah, sim, acham sem que o dúvida. serviço é caro. Sem dúvida. Só que veja bem, eu na própria casa da minha mãe já peguei coisas de funcionamento errado. Portas abrindo para o lado errado, lixo num lugar errado, e coisas assim mínimas, entendeu? Que um arquiteto não faria, não permitiria que fosse feito, entendeu? E falando um pouco da tua área, né, que é parte de interior, né? E coisas desse tipo. Então, eu não sei, claro, é óbvio que eu vou defender aqui os colegas,
Mas isso não é realidade. As pessoas não conhecem a real função de você ter um Não. arquiteto. A pessoa vê o preço primeiro. No caso do arquiteto, a pessoa acha que é uma futilidade, que é um luxo, que é uma coisa sem... Mas sabe o Mas que eu depois acho, que ele Thiago? faz, Eu cara. acho assim, eu costumo falar bastante isso lá dentro do escritório, que assim, existe o cliente que é o cliente para a gente, existe o cliente que não é. Né? Vou te dar um exemplo. O cara quer preço. Cara, a gente não vai ter o melhor preço. Nunca. Por quê? Porque a gente não oferece o pior serviço. Exato, o preço Então, é relativo em relação à entrega. Então a gente se coloca no Esse valor, mercado diretamente. com um valor que seja condizente com o trabalho que a gente faz. Né? É isso que a gente acredita. Então existe o cliente, que é o cliente nosso do escritório, e existe o cliente que não é nosso. Existe o cliente que quer um arquiteto talvez com menos experiência, recém-formado, porque ele quer investir um pouco menos. Existe o cliente que não dá valor para ter um arquiteto. É isso. Então Não, tem existe, gente que... Existe o cliente também que ele, na verdade, quer pagar um arquiteto, mas ele quer fazer o trabalho. claro. O que é um Mas- absurdo. Na verdade, ele quer pagar um desenhista. Entendeu? Chamado arquiteto, mas ele quer isso pagar um é a desenhista. percepção de valor que a pessoa dá para aquilo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu dou valor nenhum para quem corta o meu cabelo. Eu não tenho cabelo para ser cortado. Então, É questão eu não preciso do contratar entendimento. um cabeleireiro para cortar o meu Essa cabelo, questão que do não existe. arquiteto, principalmente falando de interiores, cara, quando você usa o serviço, você não larga mais, cara. Não, e você Mas aí sente... você percebe valor. A percepção de valor é Exato. absurda. E Eu falo você, pra a mim tua mesmo. equipe sente Exatamente. diretamente Na isso. veia. Uma coisa é você atender alguém que chega no balcão sem nenhum conhecimento. Olha, eu preciso de uma tinta tal, mas aí a pergunta, para quê? Aí quando chega o arquiteto, já chega com uma orientação, olha, a tinta é tal e tal e tal, na cor tal, para uso tal. Mas o trabalho A deles... nossa investigação O muda. benefício de você contratar um arquiteto é enorme, é enorme. Te falo porque vejo isso no meu dia a dia, e seja no interior, seja em fachada, seja onde for, e voltando à área dele, que é uma área que eu atuo, que é a restauração de prédios, coisa e tal. Eu, na verdade, gosto de fazer aquilo que ninguém gosta. Tratamento estrutural, essas coisas mais especializadas. Sim. Por quê? Porque o pessoal não te dá tanto palpite. Eu sou tão chato com esse negócio. Mais técnico, né? Exato. Quanto mais técnico Menos palpite. mais você é respeitado, Sim. que é um problema sério da nossa profissão. Tá? Eu, por exemplo, trabalho, me contrato em prédio para pintar um prédio. Vou te dar um exemplo, fala da tua área. Aí eu coloco no contrato, trocando em miúdos, de que eu só recebo ordens ou do Boa. síndico, ou ele contrata um cara devidamente Qualificado. habilitado, que pode ser um engenheiro ou um arquiteto. Caso contrário, eu não discuto, porque o que acontece? Passa um cliente, Cada um morador. morador, diz, olha para o meu funcionário e fala assim, não gostei daquela coisa. E aí ele vem me comentar, e eu falo, esquece o que o cara está falando. E tem porque uma não coisa, tem isso. e tem uma coisa muito séria, da parte estrutural, é uma responsabilidade gigantesca, né? E não é para dar palpite, é um negócio sério. Você tem que ter conhecimento profundo no que você está fazendo, porque não é estética, eu citei é um exemplo com segurança. relação a- Existe laudo, né? Sim, Existe sim, laudo, sem tem que dúvida. Garantir aquele serviço que você está Sem dúvida. Tiago, eu não queria perder a oportunidade de saber se você fez aí um mistério. Qual é essa nova área de atuação aí que vai... O sorriso fala tudo. O olhinho brilhou. A gente recentemente tem começado a desenvolver projetos de prédios, né? Ó. Que eu acho que é aquela história de que o interiores por si só Não completa, não. não completa, exato. E aí a gente começou nesse ramo, cara. Existe uma questão no mercado imobiliário, resumindo a história, né? Que assim, vamos supor, você comprou o terreno. Quando você compra o terreno, esse terreno ele tem, de acordo com a legislação, um potencial construtivo. Você pode construir X metros quadrados dentro daquela área. Se essa lei muda, por N motivos que seja, E muda, né? O plano diretor ele tem data para ser Revisado. Exato. Então, assim, isso vai mudando, né? Se isso muda e você passa a ter um potencial construtivo menor do que o que você considerou quando você comprou o terreno, pode inviabilizar o seu negócio. Porque você pagou no terreno, considerando assim, comprei 1.000 metros de terreno, vou construir 5.000 metros de prédio, um exemplo, tá? Se de um dia para o outro aquilo passa a poder ser construído metade disso, você pagou caro no terreno. Sim. Né?
E o que acontece? Então as pessoas compram o terreno e as construtoras correm protocolar um projeto na prefeitura para garantir aquele potencial construtivo. Naqueles moldes. Naqueles moldes, porque, exato, se a lei muda depois, Você já está com, com o garantido. projeto aprovado. Você entra com simplesmente Um modificativo, uma modificação. adequa o produto só que você E a adequa prefeitura é obrigada a respeitar. Exato. Porque foi feito antes Exato, da você alteração. vai adequar na legislação Vigente quando na você- época. Exato, vigente na época. Ok. E aí o que acontece? Isso gera um grande problema no mercado imobiliário para nós arquitetos que não gostamos de ver coisa Fora do lugar. produção ruim arquitetônica. Isso gera um problema porque é o seguinte, para você fazer isso, normalmente os arquitetos fazem projetos meio que a toque de caixa, pega lá, desenha qualquer coisa, protocola aquilo para garantir o potencial construtivo. É um serviço que não costuma ser, às vezes, nem remunerado, às vezes o arquiteto faz isso no risco, porque no dia que for construir o prédio, a construtora faz um acerto que contrata ele, bom, ou às vezes cobra, mas cobra pouco, porque é um estudo, ou seja, as coisas acontecem meio que rápida, a toque de caixa, faz protocolo e pronto, garantimos o potencial construtivo. No futuro, quando a gente for construir esse prédio, aí a gente atualiza o projeto. Né? Só que acontece que tem muitas construtoras que simplesmente não atualizam o projeto, pega aquilo lá e toca. E aí, às vezes, a gente vê aqueles prédios que você olha e fala assim, poxa, mas perdeu-se a oportunidade de fazer um bom projeto. Entendi. Às vezes um terreno, sei lá, frente à praia, que tinha um potencial imenso de você fazer um empreendimento bacana, com uma boa arquitetura, você vai vender aquilo num valor bom que te dá a possibilidade de executar uma boa arquitetura, de investir um pouco mais em materiais melhores, etc. E não se faz porque você fez um projeto a toque de caixa para garantir o potencial construtivo. Então hoje você está seguindo com essa novidade, com esse... Aí, o que a gente, só para amarrar a história, o que aconteceu? A gente foi contratado por uma construtora para fazer a adequação em um desses projetos, que era um projeto que foi feito a toque de caixa, Entendi. que tinha alguns problemas, vamos dizer assim, justamente por conta disso. E eu acho assim, é natural, né? Não criticando quem fez, porque é natural. Como é que você faz um projeto... É o modus operandi para esse tipo de situação. Exato. Você simplesmente, o intuito daquilo não é fazer um bom projeto, é garantir um potencial construtivo. Perfeito. E a gente foi contratado para pegar aquele projeto inicial e adequar aquilo para transformar aquilo num projeto... Viável. Um projeto melhor, mais Isso bonito, é etc. uma modificação. É uma modificação, né? Então a gente entrou nisso fazendo uma modificação em um projeto onde a gente fez as fachadas em todas as áreas comuns. A gente já não podia mais mexer muito em planta e tudo mais, não tinha um pouco de restrição, mas assim, a gente conseguiu atingir um resultado bacana e aí com isso a consultora procurou a gente para desenvolver um segundo... Foi uma porta de entrada para um outro... Foi uma porta de entrada. E aí a gente está desenvolvendo um segundo projeto, onde também já existe um projeto aprovado para garantir um potencial construtivo, mas nesse a gente tem um pouco mais de liberdade, ou seja, a gente está usando a mesma base do projeto original, mas o projeto vai ser 100% nosso. Né? Legal. Olha, infelizmente o nosso tempo já esgotou, o produtor já passou com a plaquinha assim, ó, de tempo. Passa muito rápido e fluiu muito bem. Sentei agora aqui. É verdade. Mas tudo que é bom termina, infelizmente, tudo que é bom A gente volta. acaba rápido. Eu queria deixar o convite aberto para vocês retornarem. Vai ter segunda etapa? Se você quiser, tem segunda, terceira. Marcos, dá o seu fechamento aí para o nosso episódio de hoje. Deixa o seu contato, quais são o número de loja mais próxima, enfim. Fala. Bacana, agradeço mais uma vez o convite. Convido a todos a conhecerem, quem não conhece, conhecer o Baratão, né, nossas redes sociais, @Baratão das Tintas, Instagram, Facebook, YouTube. E vou deixar o telefone do nosso Televendas também, vai estar na tela aí também, mas eu vou dar uma reforçada. É o 4042-0002. E estamos dispostos, como falamos, né, temos a questão da consultoria, pessoal que vai até a tua casa, vai até a tua obra, independente do tamanho. Eu quero só ver a cor, eu quero um permeabilizante, qual produto indicar, qual produto recomendar. Conta com a gente que a gente está à disposição. Legal. Sempre tem uma loja do Baratão das Tintas perto de você. Tá começando a parecer que é farmácia, cara. Onde você fechou o olho, abriu, tem um Baratão das Tintas. Marco, obrigado pela tua presença. O Marco até agora não sabe de onde eu conheço ele. Nos bastidores a gente fala sobre isso. Obrigado pela tua presença. Fala um pouquinho de como a gente encontra o seu trabalho, da PBM Restauração Predial. E desde já, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite.
oportunidade de estar com os colegas aqui. Não, eu queria encerrar simplesmente dizendo o seguinte, indubitavelmente, o tempo que eu tenho de formado me deu uma bagagem muito grande de execução de obra. Projeto já nem digo, eu adoro fazer projeto, ganhei dinheiro fazendo desenho, inclusive. Desenhei para o Armênio, desenhei para o pessoal da estrutura, naquela época que a gente fazia a perspectiva à mão, com aerógrafo. Eu sou desse tempo, né? Mas hoje eu vivo basicamente fazendo restaurações. E o meu trabalho é um trabalho sério, um trabalho que, se eu não sei, eu não tenho vergonha de ir atrás de alguém e perguntar, apesar de vou completar 70 anos agora em janeiro, e graças à minha atitude, vamos dizer assim, é que eu consegui me desenvolver bastante tecnicamente. Eu sou um arquiteto com uma formação um pouco diferente do arquiteto brasileiro, talvez pela minha personalidade, não que a faculdade não permita, porque o teu currículo, se você pegar o currículo de um arquiteto, o currículo que eu digo do conselho, de um arquiteto e de um engenheiro civil são exatamente iguais. Tá? A única coisa que diferencia nós dos engenheiros é que nós não tivemos cursos de aeroportos, mas tem muito engenheiro civil que também não teve. Então é exatamente igual, é besteira. Eu já sofri alguns assédios morais, vamos dizer assim, de gente dizer, mas eu queria engenheiro. Falei, olha, se você repetir isso de novo... Eu vou embora. Eu vou brigar com você, porque você está sendo preconceituoso. Você não sabe o que você está falando, e são a mesma coisa. Eu, por exemplo, faço laudos técnicos, tá? Para um monte de gente, já fiz mais de 100, de todo tipo que você possa imaginar, entendeu? Por quê? Porque tem experiência para isso, tem expertise para isso. Entendeu? É a questão de o público comum não saber o nível de atuação que um arquiteto... não sabe exatamente o que o arquiteto pode e não pode, e vem a gente só como um arquiteto de interiores, né? Entendeu? Mas a capacidade é muito maior, né, do profissional de arquitetura. Mas depende também um pouco do profissional ir para aquele lado. Sim, sem dúvida. Eu lembro que há muitos anos atrás eu ia provar a cabine de força, tá? Porque meu patrão não sabia a diferença entre um engenheiro eletricista, um arquiteto, um engenheiro civil. Então me botava para fazer tudo. Aí eu ia na Light, era Light, imagina, aqui na Praça Rui Barbosa, na Praça da Rodoviária, é Rui Barbosa, é isso? Agora eu sou ruim de... Aquela praça em frente à rodoviária. E tinha ali do lado a Light, né? E eu ia lá com as plantas da cabine de força que eu tinha desenhado. E os caras riam da minha cara. Dizem, como é que pode arquiteto vir aprovar cabine de força? Eu falei, gente, às vezes é só aprender, não tem Você foi em busca do conhecimento. Então é uma questão de personalidade. Eu nunca me amedrontei ou me esquivei de alguma dificuldade. Sempre quis ser um cara técnico, porque acho que o arquiteto, para ser respeitado, ele tem que se impor pela técnica. Porque o resto o pessoal não acredita. Se você falar de cor, azul, verde... É subjetivo, né? É subjetivo. Entendeu? Agora, na questão técnica, as pessoas não podem discutir. Entendeu? Muito bem. Tiagão, suas considerações finais? Cara, obrigado pelo convite. Foi um prazer. Tiagão aceitou assim, na queima-roupa, né? O cara me liga, vamos. É isso aí. Não tem medo também. Não, mas foi um prazer estar com vocês aqui. É legal trocar essa experiência de gerações. Eu tenho metade da idade dele, né? Mas é muito bacana. E, cara, é isso. A gente acredita numa arquitetura de qualidade. Eu acho que essa é o principal ponto aí, né? Fazer um serviço de qualidade com uma arquitetura de qualidade, mostrando para o cliente onde que ele está errado quando ele quer alguma coisa fora do... que vai contra a técnica, né? A gente vê bastante isso acontecer. E o nosso papel é esse, de guiar, de influenciar e de mostrar porquês, né? E fazer uma arquitetura de qualidade, cara. Eu acho que fazer arquitetura por fazer, aí é onde acho que a gente perde aquela vontade de fazer mais, né? O escritório fica no Guarujá. Como é que a gente faz para localizar vocês? Acho que Instagram, né? @Thiago Scanavaca. É um caminho fácil. E quem estiver por lá pode passar. A gente está ali na Rua Montenegro. Passar para tomar um café lá vai ser um prazer receber. Legal. Gente, não tenho como agradecer. Fluiu muito legal. O bate-papo foi muito interessante. Tanto é que o tempo
corre muito rápido. Um prazerzaço estar com vocês. Obrigado, Thiago. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marco. E sejam muito bem-vindos. Retornem, por favor. Estejam com a gente aí mais uma vez. Aí Pode gente... contar comigo para aquilo que você quiser, quando você quiser. Até pode ser um tema mais específico. Isso é normalmente a gente, quando faz um outro programa, a gente aprofunda os assuntos que a gente tratou previamente num programa anterior, porque o tempo é muito curto para a gente tratar e hoje os nossos seguidores eles têm um tempo muito curto, senão fica massivo, chato, muito específico e não é interessante. E você que está nos assistindo, por favor, dá o seu like, deixa a sua opinião, comenta, compartilha, ativa o sininho para você receber as notificações e tem muito mais por vir aí no podcast Muretas. Esteja sempre com a gente, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até o próximo episódio.